Bíblia Sagrada, Levítico capítulo 6, o sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor Moisés dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar o seu próximo, o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou o que achou o perdido e o negou com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que o roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Assim seja. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, da ordem de Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para o lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará mais. O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Assim seja. A lei da oferta de manjares. E esta é a lei da oferta de manjares: um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio de flor de farinha da oferta do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares, então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. A asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhe dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares, estando perpétuo. Será para as vossas gerações. Dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo o que se tocar nele será santo, assim seja. Oferta na congregação dos sacerdotes.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de uma éfa de flor de farinha. Pela oferta de manjares, continha a metade dela pela manhã e a metade dela à tarde. Outra caçoula se fará com azeite cozido e trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo por estatuto perpétuo, seja toda será queimada ao Senhor. Assim toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá, assim seja. A lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolaria a oferta pela expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. E espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste. Lavarás aquilo sobre o que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar o santuário, se comerá, no fogo será queimada. Assim seja.